irmãos amados, estamos aqui no momento com Deus, cumprimentando todos vocês com a gloriosa e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz esteja com todos, em cada canto que vocês estiverem. Graça e paz, amados, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos aqui para levar um pouco de notícia, como está sendo o nosso tempo de quarentena, né? E estamos nos preparando aqui diante de Deus, um tempo com Ele. E saudamos a todos com a graça e a paz de Deus, que todos estejam bem e com saúde. Nós estamos com saudades de todos e que Deus os abençoe. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que já é bem conhecida da igreja, de cada irmão, mas para estarmos refletindo mais um momento, né? Que cada vez que a gente lemos esta palavra, a gente refletimos nela. Então, em Eclesiastes, capítulo 3, que fala: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, e tempo de plantar, e tempo de arrancar e o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quero destacar com os irmãos aqui no versículo 4, que fala: tempo de chorar e tempo de rir, né? Tempo de plantear e tempo de dançar. Nesse momento, talvez nós estamos em tempo de chorar, né? E tudo é um propósito aqui na terra, que Deus nos fala e nos adverte. E também no versículo 5 ainda, fala: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-lo, tempo de abraçar e tempo de se conter. E é um momento que nós estamos vivendo, o tempo de se conter agora. Não é tempo de abraçar, mas creio que Deus está sempre nos abraçando, está sempre conosco. A gente ainda vai estar aqui compartilhando um tempo de reflexão. Então, irmãos, diante disso, né, que nós estamos vivendo nessa quarentena, é tempo de reflexão, tempo de nós refletirmos diante de Deus, o que tudo isso representa para a humanidade, para nós como igreja de Cristo, né? Que nós é que somos a igreja de Cristo. Então eu vou estar lendo um texto aqui para vocês. O texto diz: tempo de reflexão. Quando a vida nos impede o toque, quando o tempo não é de abraçar. Jesus nos ensina um exercício de fé. É preciso ter esperança, é preciso nele tocar. Descansemos nossa alma em Deus, sabendo que sua palavra é viva e que só ela pode nos curar. Permanecemos firmes no Senhor. Com fé vamos clamar, como aquela mulher enferma, que apesar de tanta dor, nunca deixou de acreditar. Acreditamos no milagre, pois se um vírus nos distancia, Deus tem o poder de nos aproximar. Então que nós possamos estar próximos assim, né? De Deus principalmente e dos irmãos através desse tempo que a gente tem hoje com a internet, com os meios, né, de comunicação. Deus abençoe a todos, que Jesus esteja na casa e no lar de cada um de vocês. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Aqui para parabenizá-los, aqueles que fazem aniversário esta primeira semana de maio, e os parabéns vai para a irmã Sandra Alves Bertoldo, a irmã Maria Helena da Silva, a irmã Lívia Novatsky e também o irmão William Moreno Guimarães e a irmã Daniele Queiroz Silva. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 37, verso 15, onde diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Creia que os olhos do Senhor estão sobre a vida de vocês, creiam que os ouvidos do Senhor ouvem o clamor de cada um de vocês, e que essa nova etapa da vida de vocês possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você que está fazendo aniversário nessa primeira semana, e quero deixar aberto aqui a você que quer que nós colocamos o seu nome aqui para desejar-lhe um feliz aniversário. Mande durante essa semana a data do seu aniversário do mês de maio, e nós vamos ter esse momento aqui durante o próximo culto, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero orar por você que está fazendo aniversário nessa semana, e sinta-se abençoado e abençoada por Deus em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, abençoa este irmão, esta irmã, e que o Senhor, ó Deus, se revele nessa nova etapa da vida deste irmão, dessa irmã, que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela. Faça resplandecer o seu rosto sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Sejam abençoados pela glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus
te abençoe. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça, a paz esteja com todos. Nós estamos neste dia querendo louvar a Deus também, que nós não tivemos nenhuma baixa das nossas fileiras da igreja, e pedimos que o Senhor continue abençoando cada família nas suas casas, nos seus afazeres. E queremos também orar pelas famílias atingidas pela doença. E recebemos agora um comunicado do pastor Sidney de Osasco, que 2 pessoas, pai e filha, acabaram de falecer pelo coronavírus. E pedimos oração por aquela família. Vamos estar intercedendo pela esposa, mãe, e também queremos orar pelo pai da irmã Eliane. Ele vai passar por quimioterapia. Nós queremos estar orando todos os dias também pela família. Também a irmã Miriam, que também vai passar por quimioterapia, aguardando. Vamos estar orando pelo pai da irmã Eliana e a irmã Miriam, especialmente. E queremos agradecer também. No domingo passado nós temos falado sobre o marido da irmã Lázara, e graças a Deus ele já teve alta, já está em casa, está passando bem. Mas vamos continuar orando pela irmã Lázara e a sua família também. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta noite te apresentar todos esses nomes aqui registrados nesse livro de oração. O Senhor conhece a vida e a necessidade de cada pessoa aqui mencionada, pelos seus parentes, seus amigos. Senhor, nós queremos especialmente orar nesta noite pela irmã Miriam, pelo pai da irmã Eliane, também a família enlutada lá em Osasco. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor estenda as tuas mãos e dê consolo. Pedimos, Senhor, que abençoe a igreja. Nós te agradecemos que na fileira dos nossos irmãos aqui da igreja não tivemos nenhuma baixa até neste momento. E pedimos que o Senhor continue dando forças e dando orientação do alto para todos os teus filhos. Nós oramos também pelos nossos governos, pelas autoridades, especialmente pelos médicos que estão correndo risco de serem contagiados. Pedimos também pelos nossos irmãos em todo o mundo. Sabemos que alguns dos nossos irmãos foram atingidos e estão passando por sofrimento da perda dos seus familiares. Nós oramos por eles. Agora, Senhor, estenda a tua mão, especialmente sobre os pastores que estão à frente dos trabalhos e estão orando pelo seu rebanho. Abençoe os pastores da Igreja de Deus, da Moca, Osasco, Cocaio, Franco da Rocha, Jardim dos Álamos, Marcilac, os nossos irmãos da barragem. Senhor, aqui do Jardim Três Corações, nosso trabalho também com a obra social. Muitas das nossas famílias da redondeza foram abençoados através do trabalho da mão cooperadora. Pedimos que o Senhor nos dê orientação para continuarmos nesse trabalho. Enfim, Senhor, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia,
que nós alcançamos a força neste momento. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus, quero desejar que a presença do Espírito Santo estejam em suas casas, estejam nos seus lares, que estejam com todos vocês. Nesse momento que nos encontramos aqui, todos nós, de maneira global, o mundo inteiro, enfrentando aí essa pandemia, eu quero convidar vocês, nesse momento, a juntos adorarmos ao Senhor, ouvindo a sua santa palavra. Tem uma palavra de Deus, tanto para a minha vida quanto para a sua vida.
Sei que muitas pessoas podem estar preocupadas com o momento que nós estamos enfrentando. É louvável, mas nós temos que lembrar sempre que a nossa esperança está em Cristo Jesus e que o Senhor nunca nos abandonará. Quero convidar vocês, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. E o texto diz o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial que sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amados, entendam o seguinte. Nesse momento, é até um tanto quanto estranho dizer não se preocupem. Mas nós temos que lembrar que para o mundo, nós como cristãos, somos considerados um povo estranho. Nós somos estranhos. Então, nesse momento que o mundo inteiro se encontra, de certo modo, de pernas para o ar, sem saber o que fazer, nós, que somos chamados de loucos, de estranhos, sabemos em quem está a nossa confiança. A nossa confiança está em Deus. E o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa só. Lembre de alguns detalhes da Bíblia. Vamos lembrar do profeta Daniel, quando foi retirado lá de Israel, com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi mandado para a Babilônia, um país longínquo, um país mergulhado em misticismo, e ainda assim o Senhor era com eles. Sadraque, Mesaque e Abednego, anos depois, já homens adultos, foram diante ao rei Nabucodonosor e disseram: nós não iremos nos ajoelhar diante de uma imagem, diante dessa escultura, não iremos adorá-la, adoramos somente um único e verdadeiro Deus. E a Bíblia declara ali no livro do profeta Daniel que Nabucodonosor se revoltou naquele momento e mandou lançar os 3 homens na fornalha ardente. Ainda assim, eles mantinham a sua confiança em Deus. Mesmo que o Senhor não os livrasse, eles não iriam se dobrar e adorar aquela imagem. A sua confiança estava em Deus. Quer viva, quer morra, a nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. E a Bíblia declara que eles foram lançados lá. Porém, a Bíblia também declara que Nabucodonosor fica perplexo quando ele repara que há uma 4ª pessoa ali, o próprio Deus, o Senhor Jesus, estava lá, o salva. Nabucodonosor fica perplexo. E quando aqueles homens são retirados da fornalha, quando Nabucodonosor pede para que eles saiam, não havia cheiro de fumaça, não havia cabelo chamuscado, não havia roupa danificada pelo fogo. Por quê? Porque Deus cuida do seu povo, porque a confiança deles estava no Senhor. Vamos pegar um outro exemplo interessante. José, exatamente, José do Egito. A história dele é contada lá em Gênesis. A Bíblia declara que um belo dia os irmãos de José, por ciúme, porque o odiavam,
o lançaram num poço, numa cova, num buraco. E depois venderam José como escravo a uma tribo ismaelita e ele foi levado embora. Ainda assim, Deus estava com José, não permitindo que seus irmãos tirassem a sua vida. Após chegar no Egito, como escravo, José é vendido para um homem chamado Potifar. E ali na Bíblia é descrito que ocorre, pelo menos ele é acusado da primeira tentativa de assédio ou de estupro, a violência sexual. Porque a mulher de Potifar fica encantada por José, se apaixona por José, cometendo uma torpeza que a Bíblia declara que adultério é pecado. A Bíblia deixa isso muito claro. Se nós formos analisar o texto de Êxodo, capítulo 20, ali nos 10 mandamentos, está muito claro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ali, José, não tendo como se defender, foge. Foi a sua saída de escape, de defesa. A mulher de Potifar inventa uma mentira e Potifar manda lançar José na prisão. E ali ele passa anos na prisão. Ainda assim, o Senhor faz com que o responsável pela cadeia, o carcereiro, simpatize com José. E José passa a cuidar da cadeia. Depois José vai crescendo lá dentro. Até que acontece, os irmãos conhecem bem a história, Faraó tem um sonho. E através desse sonho, o Senhor levanta José, que passa a ser o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do Faraó. E em tudo José honrava a Deus. Ele sabia que se ele estava no posto onde ele estava naquele momento, aquilo não era obra dele, porém era obra total de Deus. A proteção, os livramentos diários de Deus. Meus irmãos, vamos analisar um texto, vamos analisar uma história do Novo Testamento. A Bíblia também diz que em um determinado momento, isso bem depois de Pentecostes, lá em Atos, Pedro é preso. E a guarda ali dos judeus, de Herodes, prende Pedro. E ele tem que ficar sendo guardado ali por eles, porque Herodes também pretendia matá-lo, assim como ele fez com Tiago. E o que acontece? A Bíblia declara que Pedro estava fazendo o quê? Enquanto os guardas estavam ali armados, cercando ele. Pedro estava dormindo. Mas enquanto Pedro dormia, a igreja clamava, a igreja orava. A confiança daquele homem em Deus era tanta que ele descansou no Senhor. Ele não se preocupou, ele dormiu. E havia outros irmãos ali, batalhando em oração, clamando ao Senhor: misericórdia, Santo Deus, salve a vida de Pedro. E o que a Bíblia diz que acontece? Em um determinado momento, um anjo do Senhor vem. E os guardas ali, dormindo, Pedro é acordado. Pedro chega a pensar que ele estava tendo um sonho. O anjo toca em Pedro: levante-se, veste a tua sandália, arruma-te. E ele se levanta e caem as algemas dos pulsos de Pedro. E Pedro sai. E ele passa pelo primeiro portão com o anjo, pelo outro portão, e vai caminhando pela rua com o anjo, até que em um determinado momento o anjo vai embora. E Pedro continua seguindo até que Pedro dá por si que não era um sonho, é real. E Pedro vai até o lugar onde os irmãos estavam. E ali ele declara que ele foi liberto. Por quem? Por Deus. Porque a sua confiança estava no Senhor. Meus irmãos, nesse momento que nós enfrentamos essa pandemia, como está a sua fé? Como está a sua confiança no Senhor? Você tem depositado 100% da sua fé em Deus, que o Senhor está à frente de tudo e nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele é soberano? Você tem confiado que o Senhor protegerá a tua casa, 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido? Você tem confiado que Deus está no controle do país? Estamos enfrentando problemas diários agora no nosso país. Estamos enfrentando problemas com essa questão da doença. Mas independente disso, Deus está no comando. Confia no Senhor. Entrega a tua confiança a Cristo Jesus. Ele fará o melhor por nós. E não é somente aqui. O mundo inteiro encontra-se nesse momento perplexo, sem saber o que fazer. Mas eu tenho uma palavra para você. Confia no Senhor. Olhe para a cruz. E quando você olhar para a cruz, você verá que Ele não está mais lá. Você terá a certeza que ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos dando a certeza da salvação.
Confia no Senhor. Mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo que nada vai dar certo, que vai dar problema, que tudo vai dar errado, continue confiando no Senhor. Não deixe de ler a santa palavra de Deus. Alimente-se do Evangelho. Não dê ouvidos a pessoas que apenas querem dizer que nada vai dar certo, que tudo vai ruir, que o país vai quebrar, que nada, que Deus não existe, que Deus não é real, que Ele não virá. Deus está no controle. Nada, meus irmãos, gravem bem, nada acontece sem a permissão do Senhor. A Bíblia declara que Ele tem o controle de tudo. Nem mesmo uma folha de uma árvore cai sem a permissão do nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Confia no Senhor. Ele tem o melhor para mim e para você. Eu quero continuar esboçando um pouco mais da questão desse texto. No versículo 25 de Mateus 6, o Senhor diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quantas pessoas nesse momento estão preocupadas com o amanhã, no sentido do que iremos comer, do que iremos vestir, o que nós iremos dar para os nossos filhos? Volto a dizer, é natural esse momento nós nos preocuparmos, é natural a gente sentir. Ainda assim, temos que lembrar que a nossa fé tem que estar acima do temor humano. A nossa fé, ela é e deve ser superior ao temor daqueles que estão ao nosso redor dizendo que nada dará certo. Deus está no controle. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que faz o nada surgir alguma coisa. Ele é um Deus tão poderoso, que até os demônios temem e tremem na presença do Senhor. Satanás pode estar oprimindo algumas pessoas nesse momento, mas, meus irmãos, ele não tem poder nem sobre a minha, nem sobre a sua vida, nem sobre a minha e nem sobre a sua casa. Como está a sua vida de oração? Até porque para você se alimentar cada vez mais e ter fé, confiança no Senhor, é necessário intimidade. E você só conhece a Deus de duas maneiras: através da leitura da palavra e tendo muita intimidade com Ele na oração, no caminhar diário. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Ore. Quantas vezes é mais fácil para mim e para você apenas abrirmos a nossa boca e reclamar? Reclamação diária. Tá uma droga, tá difícil, não vai dar certo. Por quê? E questiona, mas não gasta 1, 2, 3 minutos em oração. É necessário que sempre nós venhamos a rever nossos conceitos. Como está a nossa vida de intimidade para com Deus, a nossa vida de oração. Continue orando, confiando no Senhor, que Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Eu quero ler mais um texto com os amados, um texto muito importante, que ele fala exatamente disso, da confiança em Deus, do caminhar diário com o Senhor. Salmos capítulo 121. O livro de Salmos, capítulo 121, ele diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Talvez nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, você esteja se questionando, de onde me virá o socorro? Você está preocupado. Calma, confia no Senhor. E o salmista diz, olha que texto maravilhoso: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O guarda de Israel. O Senhor nosso Deus é o guarda, é o protetor de Israel. Ele é o protetor do Brasil. Ele é o protetor do mundo. Se estivermos confiantes no Senhor, podemos agir como Pedro agiu naquele momento na cadeia. Descansar no Senhor. Dormir. Ciente que Ele tem o melhor para mim e para você, ciente que Ele cuidará de nós. Descanse no Senhor, confia no Senhor. Adiantará você se preocupar? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, mas ore. A oração, ela move montanhas. A oração pode fazer o impossível tornar-se realidade. Confia no Senhor. Versículo 5:
O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, e ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Os elementos não nos tocarão, porque o Senhor nos protegerá. Ele não permitirá que o sol nos queime, ele não permitirá que a lua venha nos ferir. Ele é um Deus protetor que tem o controle de tudo. Ele tem o controle do universo na palma da sua mão. Pense comigo. Imagina se Deus dissesse por um dia: essa semana, na segunda-feira, eu não protegerei ninguém na terra. Vocês estão por conta própria. Será que quando o Senhor retornasse, à meia-noite de terça, ainda haveria vida na terra? Ele tem um controle, porque os astros não saem do lugar, porque asteroides gigantescos ou maiores não se chocam com a Terra explodindo esse planeta, porque o Sol não nos queima, porque não somos congelados, porque Deus está no comando, Deus está no controle, meu irmão. Confia no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ele tem o controle. Confia no Senhor. O que nós precisamos é entregar nas mãos de Deus as nossas súplicas e confiar que Ele tem o melhor. Lembram da história de Neemias? A Bíblia declara que Israel ali estava destruído, os muros caídos. E Neemias, o copeiro, quando ele fica sabendo por um dos seus irmãos como estava a situação do seu país e daqueles que ficaram para trás, que não foram levados para o exílio babilônico, ele fica devastado, ele chora. Mas em nenhum momento nós vemos na Bíblia Neemias se revoltando contra Deus, culpando a Deus. Pelo contrário, ele sabe que a culpa era do próprio povo pelo pecado. Ele confiava no Senhor. E olha, meus irmãos, a restauração que Deus fez na nação de Israel. Olha a restauração que Deus fez naquele país. Deus pode fazer o mesmo conosco. Esse momento da pandemia nós também podemos aproveitar para poder ter mais tempo para com Deus. Intimidade. Talvez você já há muito tempo não gastava um bom tempo em oração. Agora nós temos tempo para isso. Temos tempo para examinar ainda mais as Escrituras. Temos tempo para ter um convívio melhor em família. Até porque no dia a dia é faculdade, é trabalho, é isso e aquilo. É muito celular roubando o nosso tempo. E agora nós temos tempo para adorar o Senhor. Olha o que esse texto acabou de nos falar. Deus é nosso protetor diário e não nos deixa só. Ele nunca nos abandonará. Jamais nos abandonará. O guarda de Israel, ele não dorme, ele protege a sua igreja, ele cuida daqueles que o amam e ele os livra. Nosso Deus é soberano. Entrega a tua confiança no Senhor, meu irmão. Confia nele e o mais ele fará pela sua vida e pela vida da sua família. Deus nunca abandona os seus servos. Nosso Deus é maravilhoso, ele é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. A confiança gera em nós intimidade. E eu quero terminar essa mensagem, quero concluir essa mensagem contando uma história para os irmãos. Havia uma senhora que ela tinha um menino, uma criança pequena. Porém, sempre que ela podia, ela ia ao culto, ia à igreja com seu filho. E um dia o menino estava na escola bíblica dominical e ele ouviu uma história que Jesus conta, está lá nos evangelhos, que o Senhor manda Pedro ir pescar. E quando Pedro pescasse, ele iria achar dentro do peixe o valor que eles teriam que pagar do tributo, tanto para Pedro quanto para Jesus. E esse menino cria confiança nisso, ele bota fé, ele confia, ele não desiste, ele fala: minha confiança está em Deus. A família desse menino, que era no caso só ele e a sua mãe, estavam passando por uma situação muito difícil. Ela era uma mulher guerreira, trabalhadora, porém o seu dinheiro dava para pagar somente aluguel e alimento. Mas chegou numa situação tão grave que das duas uma: ou ela pagaria o aluguel ou ela pagaria o alimento para ter o que comer. E naquele momento, ela vendo ali seu único filho e sentindo amor, ela opta por comprar alimento. O dono do imóvel vai cobrar o aluguel e questiona: a senhora já tem o dinheiro para pagar a prestação do aluguel? E ela vai conversar com o dono do imóvel e diz: olha, infelizmente esse mês eu não vou poder pagar o aluguel, nós não tínhamos o que comer e eu tive que pagar
muitas contas e comprei comida, mas no mês que vem eu pagarei o valor desse mês e do mês seguinte. Porém, o dono do imóvel, um tanto quanto implacável, não quis saber. Disse, olha, não dá, eu sei que você está numa situação difícil, mas sabe como é, né? Eu tenho que pensar em mim, na minha família, não dá. Eu preciso que a senhora se retire do imóvel daqui a 3 dias. E ela disse para ele, mas para onde eu vou? Aonde eu irei com meu filho? O que eu posso fazer? Olha, me desculpe, mas não é o que eu posso fazer. Eu preciso que a senhora se retire. Aquela moça fica desiludida, triste com aquela situação, mas o menino estava ouvindo. Por isso eu alerto aos pais, cuidem com o que falam próximo das crianças. Cuidem com o que falam próximo das crianças. E aí aquele menino ouviu aquilo e ele vai falar com a mãe dele e diz, mãe, Deus não nos deixará só. Ele nunca nos abandona. Assim como ele não abandonou nenhum daqueles que o servem, que o serviam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ele não nos deixará só, meus irmãos. Ele não nos deixará só, mãe. E ela fala para a mãe, mãe, eu tenho 5 reais. Eu posso ir na feira comprar um peixe? E ele vai até a feira comprar um peixe. E aí chega no feirante, no peixeiro, fala, eu gostaria de um peixe. E o feirante pega um peixe, esse que você quer? Esse mesmo. Um peixe bem bonito, bem grande, enrola, coloca dentro de uma sacola e entrega para o menino. E o menino traz o peixe para casa. E a mãe dele olha para ele e fala, meu filho, você quer comer peixe agora? Mãe, eu até quero comer, mas o foco principal aqui não é nem o peixe em si, comer o peixe. O que eu quero fazer, mãe, é o seguinte, eu vou pegar o peixe, como eu vi na história lá que Pedro fez, eu vou abrir o peixe e vai sair ali um dinheiro para a gente poder pagar o nosso aluguel, mãe. E a mãe fica olhando para o menino, sem saber o que dizer, e ela fica observando a fé daquela criança. O menino pega o peixe, abre a barriga do peixe e não tinha R$1 sequer. E nós sabemos muito bem como uma criança fica triste quando ela bota esperança em uma coisa e não acontece. E a mãe tenta consolar o menino e ele fala, mas mãe, na escola bíblica estava falando lá que nós temos que confiar no Senhor. Olha lá, Jesus mandou Pedro pescar e quando Pedro pescou, ele tirou, mamãe, o dinheiro. Por que com a gente não está dando certo? E aquela mulher fica sem saber o que dizer e fala, meu filho, Deus fará o melhor para nós. Não fique triste, confia no Senhor. Tá bom, mamãe. E o menino foi brincar. Pois aquela mulher pegou, tirou o peixe do jornal, ao qual ele estava enrolado, tirou dentro da sacola, começou a preparar o peixe ali para se alimentar, para eles poderem comer. De repente ela repara uma nota no jornal. Procura-se. Favor entrar em contato. Ela acha estranho e estava lá. Procura-se Maria de Lourdes, portadora do RG tal, papapá, CPF tal. Favor entrar em contato no escritório de advocacia número tal. E ela fica assim, poxa, é o meu nome, é o meu RG? Como assim? E ela liga. A senhora é Maria de Lourdes? Sim, sou eu. A senhora poderia vir até o nosso escritório? Quero encontrar com a senhora, se possível, amanhã pela manhã. E ela vai. Quando ela chega lá no escritório no outro dia pela manhã, junto com seu filho, o advogado pede para ver os documentos dela e os documentos batem, ela é ela mesma. Pergunta o nome dos familiares, se ela tinha algum, ela fala, olha, o único familiar que eu sei que eu tenho é um tio, mas distante, faz muito tempo que eu não o vejo. E ela fala, e ele responde para ela, exatamente, faz muito tempo que a senhora não vê o seu tio, e eu tenho uma notícia triste, ou melhor, eu tenho uma notícia muito importante para lhe dar. O seu tio, infelizmente, veio a óbito há um tempo atrás. Porém, ele disse que a senhora era a única parente viva dele. E o seu tio deixou uma escritura aqui, uma escritura, os irmãos sabem como é, onde consta que a senhora passa a ser herdeira de tudo que o seu tio deixou. E ela fica sem reação naquele momento, como assim? Tudo que? Desculpa, eu não estou entendendo. Ainda triste com a notícia da perda do tio. E ele responde, seu tio já faleceu há 3 meses. E no testamento aqui consta que a senhora agora passa a ser herdeira dos carros, das casas, das fazendas e uma boa quantia milionária que o seu tio tem em alguns bancos no país e em outros países. A vida da senhora acaba de mudar. Hoje mesmo a senhora não precisa dormir em sua casa. Se a senhora quiser, a senhora já pode tomar aqui a chave da sua mansão.
E quando ela ouve tudo aquilo, ela olha para aquele menino e ele olha para a mãe dele e diz: viu, mãe? Confia no Senhor, porque o Senhor fará o melhor para todos aqueles que o amam e o temem. Deus nos livra. A nossa confiança tem que estar em Deus, meus irmãos. Olhe para os montes e questione de onde me virá o socorro. O seu socorro virá do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tocado o teu coração e que você se encha cada vez mais do Senhor Espírito Santo. Gostaria de convidar vocês nesse momento a orarem comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, abençoe a nossa nação, abençoe os líderes da nação, abençoe os pastores, as igrejas e cada profissional. Abençoe, Senhor, os profissionais da área de saúde que estão trabalhando, são verdadeiros heróis e heroínas, que estão trabalhando para salvar vidas. E continua, Santo Deus, dando sabedoria e graça a cada um daqueles que nesse momento está depositando a confiança em Ti. Que essa situação possa passar, que esse vírus possa ser dissipado e que nós possamos continuar buscando a Tua santa presença e buscando cada vez mais confiar em Ti. Encha-nos do Senhor Espírito Santo. É o que nós te pedimos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe toda a sua família. Paz de Cristo.